Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prof. Jaque na área, trazendo mais conhecimento, mais empolgação para vocês, né? Pessoal, eu quero dar um lembrete para vocês, assim ó, preciso que vocês me mandem as atividades, e essas atividades eu preciso que vocês coloquem no e-mail que turma vocês são e quais atividades são, tá? Não esqueçam de fazer isso, que isso vai facilitar e muito o nosso trabalho aqui como escola, para a gente poder, né, ser assertivo em todas as questões aí com vocês, ok? Então vamos lá. Pessoal, seguinte, hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, que na verdade ele vai dar sequência em tudo que a gente já vem falando, tá? Então o que que acontece? Hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que gestão de arquivos. Só que quando a gente trata de gestão de arquivos, muitas vezes a gente pensa que é só pegar por nome e organizar, né? Por frequência organizar. De toda a centralização que existe dentro de uma empresa, o que que acontece? A gestão de arquivos, gente, é o mais importante dentre elas. Por quê? Vou falar para vocês, olha só. Primeiro que eu tenho 3 especificações para ela, tá? Quais são elas? Nominal, geográfico, específico por assunto. É o que está aí na apostila de vocês, tá? Quando eu falo que ela é nominal, é porque eu vou dividir ela por nomes, tá? E de acordo com esses nomes, eu vou iniciar essa divisão começando pelo último sobrenome da pessoa ou do arquivo que eu preciso guardar, tá? Geográfico significa que eu vou guardar por região, dependendo da minha empresa, se a minha empresa é multinacional, se ela é uma empresa mais pequena, depende muito da questão e do porte da minha empresa, certo? Aí o que que acontece? Tem um específico por assunto, né? A minha empresa, além dela trabalhar na questão nominal, ela também trabalha na questão de assunto. Então eu vou dividir o meu arquivo por assuntos. De repente a minha empresa ela trabalha com setores e esses setores vão mostrar para mim os assuntos que eles são trabalhados e como que eu vou dividir isso dentro da empresa, tá? Dessa forma eu consigo acessar mais fácil, né, os meus arquivos ali, e consigo também, se de repente eu sou a responsável por esse arquivo, por essa gestão, se no caso da Jaque faltar, outras pessoas poderão acessar esse arquivo também e vão conseguir se identificar e se encontrar tranquilamente ali, ok? Aí eu não torno tudo tão centralizador ao meu redor, muito pelo contrário, eu acabo, né, pedindo para que todo mundo acabe acessando ali e consiga se localizar, ok? Só que, gente, o que acontece? Eu preciso primeiro entender alguns 2 pontos, que são eles: arquivo corrente e arquivo permanente. O arquivo corrente é tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, tá? São arquivos que eu tenho acesso diário, então eles são colocados como os arquivos correntes. Arquivo permanente é aquele que eu acabo visualizando, ou eu tenho pouco acesso a eles. Desculpa aí a gagueira, gente, foi sem querer, tá? É quando eu tenho pouco acesso a eles. Então é um arquivo permanente, porém eu não tenho tanto acesso. O arquivo corrente é aquele que eu tenho que correr com ele sempre, toda hora, todo momento eu estou ali acessando ele, ok? Aí, gente, eu tenho assim, essas seguintes nomenclaturas: primeira idade, segunda idade e terceira idade dos nossos arquivos, tá? A primeira idade, eu vou dizer para vocês assim, que é o que está em curso, né? O que está em curso? É o que o pessoal tem acessado com frequência. E aí eu vou nomear. Aí a primeira idade, ele é geográfico, vamos colocar lá no sul, né? No sul, mas em qual cidade? Então, a questão da gestão do arquivo, ele vai primeiro priorizar a importância desse arquivo, tá? A frequência que ele é acessado e se ele é nominal, geográfico ou específico por assunto. Pode ser que no meu arquivo todas essas informações sejam colocadas justamente para facilitar todo o acesso ali e fluxo de informações que a empresa precisa manter, ok? Aí o que acontece? Eu preciso entender que a gestão de arquivos nada mais é do que organizar, classificar, preservar e facilitar. Organizar o quê? Né? Eu tenho que colocar ordem nos arquivos. Eu tenho que classificar o quê? Os documentos.
eu tenho que preservar, trazer segurança. Tem material, tem documento que eu não posso queimar de jeito nenhum. Tem documento que eu só posso queimar a partir de 30 anos dessa empresa ali legalizada diante da estrutura ali com relação ao território que ela está inserida, tá? E também facilitar, significa localização. Então a gestão de arquivo, ela vem para facilitar a tua vida ali com relação aos arquivos, principalmente a gente quando é novo, está entrando em alguma empresa, pega tal arquivo para mim, pega tal documento para mim. A gestão de arquivos, ela vem justamente para facilitar esse processo e mostrar para a gente exatamente o fluxo de informação e como esse fluxo vai ocorrer. Por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho as informações em que eu preciso organizar, classificar, preservar e facilitar, eu vou colocar a nomenclatura de primeira, segunda e terceira idade, certo? E na sequência eu trago para vocês se ele é nominal, geográfico ou específico por assunto. É claro, gente, existem situações em que cada empresa vai encontrar a sua forma de poder colocar as informações ali da maneira que acha funcional ali, certo? Aí você vai ter que se adaptar a isso. Mas caso a empresa ainda não tenha essa questão de gestão de arquivos, aí cabe a vocês, né, encontrarem a melhor maneira de vocês se localizarem para que isso não vire uma bagunça e que vocês dentro da própria empresa consigam organizar e trazer o conceito de organização, tá? Porque a partir daí tudo começa a ficar mais organizado e os outros setores que talvez não tenham essa questão de organização, que não trabalhem com a gestão de arquivos, comecem a se organizar também, ok? Então, olha só, gente. Ali ele está falando para a gente o seguinte, né? Que o primeiro passo é fazer um levantamento, ó, a gente tem ali, ó, do tipo de informação tratada pela sua urgência. É a questão aqui da primeira idade, né? Eu preciso fazer um levantamento para saber o que eu vou tratar de maior de urgência, que é o caso do corrente ou permanente, certo? Tudo aquilo que é corrente é o acesso diário que eu tenho, e o permanente é aquilo que vai ficar fixo lá e que tem pouco acesso. A mesma coisa aqui, primeira idade é o arquivo corrente, né? Que todo mundo está acessando o tempo todo. A segunda idade, ele também traz para mim essa questão de ser acessado, mas o acesso dele é pouco realizado, tá? E a terceira idade, ela vai trazer para mim justamente a questão dos documentos históricos, né? Ele fala aqui, ó, conjuntos de documentos históricos, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados. Quando eu falo definitivamente preservado, significa que é o arquivo permanente, ok? Então, o que acontece? Existe uma maneira especial de tratar esses documentos e a gente precisa cuidar com isso. E a gente vai aprender dessa forma aí, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente recebe os arquivos, né, ou recebe documentos, principalmente vocês que estarão recebendo esses documentos, quando vocês recebem esses documentos, automaticamente vocês terão que realizar o seguinte: saber se o registro de recebimento de classificação, né, e registro de movimentação. Então, primeiro eu preciso registrar a classificação dele. O que eu vou classificar? Primeiro, a urgência dele, se é a primeira, segunda ou terceira idade, se é um arquivo corrente ou permanente, né? E depois a movimentação dele, como eu acabei de falar para vocês, certo? Ali na página 60, ele está mostrando para a gente assim, ó, recebimento e classificação. Então, como que a gente deve classificar tudo isso? Receber a correspondência, separar a correspondência oficial da particular, distribuir a correspondência particular, separar a correspondência oficial de caráter ostensivo e de caráter sigiloso, tá? Abrir a correspondência ostensiva, tomar conhecimento da correspondência pela leitura, verificando a existência de antecedentes.
tá? O que acontece? Vocês que estarão recebendo alguns malotes de empresas, né, de documentos, vocês vão precisar fazer essa seriação. O que é essa seriação? É esse registro de dividir as documentações de modo que facilite o envio delas para os determinados setores, ok? Aí o que acontece? Eu não posso simplesmente entregar essa documentação sem antes eu ter um protocolo de entrega dessa documentação. Então o que acontece? Vocês terão, né, e devem, né, se não tem, procurem ter. Eu solicitar para o almoxarifado lá da empresa de vocês, em que vocês estarão inseridos, um caderno de protocolo de entrega de correspondência. Por quê? Você alega ter entregue a correspondência para o setor financeiro. Só que acontece que o setor financeiro acabou rasurando esse documento. Sobre quem que vai sair a culpa? Sobre você. Por quê? Porque você já entregou o documento assim. É claro, gente, eu estou dando uma situação esporádica para vocês entenderem a importância dos documentos que vocês estarão recebendo e que vocês estarão destinando eles aos devidos setores. Então, o que acontece? Vocês vão precisar ter um caderno de protocolo de correspondência em que tudo que entrar você pede para a pessoa assinar e tudo que sair você vai pedir para a pessoa assinar também. Então você precisa entregar uma correspondência no setor financeiro, você anota o protocolo lá, a pessoa que está recebendo e o que ela está recebendo e assina, certo? Por quê? Porque dessa forma você está garantindo que o seu trabalho está em dia e que você não está deixando que o fluxo da empresa acabe saindo prejudicado com relação a isso, ok? Aí a gente tem a questão do registro e movimentação, tá? Aí ele está falando, olha lá, ó, preparar a ficha de protocolo, né? Anexar a segunda via, inscrever os dados constantes, encaminhar os documentos aos respectivos destinos, né? Só que existe toda uma rotina a ser realizada. E claro, gente, toda essa rotina vai variar muito de empresa para empresa. Eu sempre falo para vocês aqui o geral, de como deveria ser, não que todas as empresas trabalhem dessa forma, ok? Então fiquem atentos com isso, que vocês vão entender que quando vocês entrarem na empresa, a obrigação é vocês cumprirem o horário e as atribuições de vocês vão vir de acordo com o cargo que vocês estão sendo selecionados, tá? Então o que acontece? A partir daí você vai entender toda a rotina e como ela funciona. Se perguntarem, você sabe mexer com gestão de arquivo? Ah, eu já aprendi. E como que é feito? Você vai explicar. Então, dessa forma, para a gente não fica funcional. Eu preciso de algo mais rápido e eficiente, para que todos possam ter acesso e não somente você. Porque a partir do momento que você centralizar essa questão de só você saber mexer na gestão de arquivos, pode ser que você acabe se comprometendo como profissional, o que a gente não quer, beleza? Então, olha só, gente, ele está mostrando ali pra gente como que eu vou fazer essa questão nominal, que é a questão alfabética, né? Tudo que eu for guardar, independente do que seja, gente, eu preciso colocar ali, ó, com relação à alfabética, tá, pessoal? Tá bem claro aqui. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Vanderleia Stesse de Oliveira, tá? Como que eu vou arquivar esse documento? Arquiva-se, tá escrito lá, ó, arquiva-se Oliveira Vanderleia Stesse de. Ok? Eu vou começar pelo último, é dessa forma que eu vou fazer a questão da nossa parte alfabética, tá? Aqui, gente, ó, a geográfica, Paraná, São Paulo, Tocantins, tá? Por quê? PQRS, então o P vem antes do S e o S vem antes do T, ok? E a numérica é simples ou cronológica, dependendo do tempo que você está ali inserido, ok? Lá embaixo, só um pouquinho, gente. Ali embaixo, ele está falando assim, ó. As gavetas, né? As gavetas, elas não podem ficar abarrotadas. Por quê? Porque conforme você vai colocando as informações ali, só um pouquinho, gente. Voltei.
De acordo com o que você vai colocando as informações ali, pode ser que a quantidade, que o espaço necessário não seja suficiente. Então compensa mais você, acima de qualquer coisa, procurar um espaço em que comporte todos os documentos necessários de uma empresa. Então, sabe aquelas gavetas de ferro, né? Elas são grandes, são espaçosas. É esse tipo que você vai usar. As pastas suspensas. As pastas suspensas são ideais também, mas claro, depende muito do material e do documento que você vai estar guardando naquele momento. Quando se trata de um documento de terceira idade, o ideal é que ele fique numa gaveta, que ele fique num espaço em que ele não tenha acesso, porque você vai utilizar aquilo ali muito pouco. Por quê? Porque são documentos históricos que diz respeito, desculpa gente, que diz respeito ali a questão posso dizer para vocês, da história daquela empresa. Então vai ser pouco acesso. Agora, o de primeira idade, o de segunda idade, em que eu preciso organizar, o que eu preciso classificar, que eu tenho que ter segurança, né? E acima de tudo que a localização seja ideal, eu preciso colocar num espaço de modo que as pessoas que forem abrir a gaveta, ao folhear e ao tentar encontrar um documento, elas encontrem fácil e percebam que existe, só de olhar, percebam que existe uma localização ideal, né? Uma forma de visualização que eu já consiga me encontrar e perceba que ali está por ordem alfabética, está por localização ou está específico por assunto, tá? Isso quem vai decidir são vocês, né? De acordo com as atribuições que serão colocadas a vocês ou até mesmo com a rotina de cada empresa que será passada para vocês posteriormente, ok? Pessoal, hoje foi a aula de número 13, tá? Hoje eu vou trabalhar somente a aula 13 com vocês, que é a gestão de arquivos, que é um assunto delicado e complicadinho, né? Um pouquinho aí para o pessoal entender. Tem bastante teoria que eu gostaria que vocês dessem uma lida ali, que vocês percebessem, tá? Outra coisa. Quero muito que vocês respondam as questões ali da página 63, tá? É a página da aula de hoje, tá? E a nossa problemática, pessoal, nossa problemática é a seguinte: eu gostaria que vocês pegassem os documentos de identidade de todas as pessoas da família de vocês, presta atenção, vocês vão pegar então os documentos, né, a identidade do pessoal da família de vocês e vocês vão organizar nominal para mim. Tirem, presta atenção, vocês vão tirar foto das identidades que vocês pegaram na casa de vocês, pelo menos 3, né, gente? Então vocês vão pegar essas identidades, vão deixar ali prontinhas, vão tirar foto para mim, ok? E na sequência vocês vão organizar de maneira nominal, alfabética, como é colocado lá na página 60, eu acho. Deixa eu confirmar para vocês. Ou 61, só um pouquinho, gente. Igual a página 61, tá? Então vocês vão pegar 3 documentos de identidade, vão tirar foto, ok? Aí vocês vão classificar de maneira alfabética. Igualzinho o exemplo que está aqui na página 61, vocês vão fazer com esses documentos, ok? Não é difícil, é super fácil. E depois eu gostaria muito que vocês falassem e organizassem isso aí de maneira geográfica, porque pode ser que a gente encontre pessoas que fizeram essa identidade lá em Tocantins, por exemplo, ou fizeram lá em São Paulo, fizeram aqui no Paraná. Então, além de vocês colocarem de forma nominal e realizar essa organização de maneira alfabética nominal, vocês vão fazer também de maneira geográfica, como se vocês estivessem organizando todos esses documentos, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Fico feliz. E se tiverem, gente, por favor, apareçam lá no Meet toda terça-feira às 10 horas da manhã. Estarei lá esperando vocês para poder sanar as dúvidas de vocês, ok? Pessoal, seguinte, nessa semana, será? Nessa semana
a gente vai ter mais algumas atividades que eu vou estar encaminhando para vocês, mas isso eu vou passar só no próximo vídeo para vocês, né? Porque são atividades bem legais, umas atividades bem bacanas que eu gostaria muito que vocês fizessem e encaminhassem pra gente lá no e-mail, tá? Então não esqueçam, gente, o e-mail, por favor, coloquem o nome completo de vocês, tá? Coloquem lá, por favor, também a turma que vocês estão frequentando, que vocês estão matriculados, e qual atividade que é, qual aula é. No caso de hoje, aula 13, tá bom? Realizar as atividades lá da página 63 e como problemática, vocês terão aí 30 minutos para resolver isso daí, beleza? Vocês vão pegar o documento das pessoas que moram na sua casa, vão organizar por ordem alfabética e por ordem geográfica. Aguardo vocês no próximo vídeo e ó, beijo, beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!